Olá, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? É a professora Geice para darmos início a mais uma aula de arte. E finalizando o capítulo 4 do nosso livro, onde nós estudamos aí sobre a arte como representação, ou seja, o teatro, Falamos bastante sobre o teatro, vimos um pouco da história. E hoje nós vamos falar sobre alguns textos que foram escritos originalmente para o teatro e depois foram adaptados para o cinema, ou seja, que viraram filmes, certo? E existem inúmeros exemplos. E o exemplo que nós vamos usar é o do texto da Lisbela e o Prisioneiro. Provavelmente vocês já devam conhecer o filme, certo? Mas aí eu gostaria que vocês conhecessem a peça teatral. Então, na nossa aula, nós vamos fazer a leitura do texto teatral, certo? Que é de autoria de Osmar Lins. E vamos fazer a comparação do texto original, que foi escrito para o teatro, com o texto que foi elaborado para o cinema, tá bom? Então, eu vou ler para vocês um pequeno resumo sobre essas obras. A peça teatral é uma comédia de grande sucesso nacional, que conta a história da sonhadora e arretada Lisbela e do conquistador esperto Leléu no sertão nordestino de 1940. A moça está de casamento marcado com o engomado Dr. Noêmio, mas apaixona-se pelo artista de circo que estava preso na delegacia comandada por seu pai, Tenente Guedes. Qual o motivo dele estar preso? Desonrar jovens donzelas. Já imaginou onde isso vai dar? Como diz o tenente, dize-me com quem andar e eu dir-te-ei quem te acompanha. Então, na peça teatral, no teatro, na encenação original, tinha um elenco formado por Fernanda Botelho, Fabiano Percy, Luciano Lupe, Geraldo Carrato, João Ferreira, Fernando Veríssimo, Edu Costa e Rubens Ramalho. Já o filme, a adaptação feita da peça teatral, é um filme brasileiro do ano de 2003, do gênero comédia romântica. Foi dirigido por Guel Arraes. É uma adaptação da peça, é uma produção da Globo Filmes e da Natasha Filmes. Foi filmado na capital de Pernambuco, no bairro de Boa Vista, e foi o primeiro longa-metragem de Guel, feito especificamente para o cinema. Guel Arraes também foi diretor do Alto da Compadecida e Caramuru, que também eram adaptações de outras obras. O filme conta a história do malandro aventureiro e conquistador Leléu e da mocinha sonhadora Lisbela, que adorava ver filmes norte-americanos e sonhava com os heróis do cinema. A história se passa no século XX, em Pernambuco. Lisbela é representada pela atriz Débora Falabella, está noiva e de casamento marcado, quando Leléu, que é representado por Celton Mello, chega à cidade. O casal se encanta e passa a viver uma história cheia de personagens tirados do cenário nordestino. Tem a dona Inaura, que é uma mulher casada e sedutora, que tenta atrair o herói e trair o marido valentão e matador Frederico Evandro. Tem um pai severo e chefe de polícia, que é o Tenente Guedes. Tem ainda um pernambucano com sotaque carioca e gírias paulistas, que é o Douglas, e visto sob o prisma do humor regional, e um cabo de destacamento, que é o cabo Citônio, que é suficientemente astuto para satisfazer os seus apetites. Lisbela e Leléu vão sofrer pressões da família, do meio social e também com as suas próprias dúvidas e hesitações. Mas, em uma reviravolta final, cheia de bravura e humor, eles seguem seus destinos. Como a própria Lisbela diz, a graça não é saber o que acontece, é saber como e quando acontece. Então, esse é um resumo da sinopse da peça teatral e do filme. E aí eu gostaria de pedir para vocês para assistirem as duas obras, tanto a peça teatral quanto o filme. Se não der para assistir completo, assiste alguns trechos, certo? Que na nossa aula, como eu falei, nós vamos fazer a leitura do texto original. Vou escolher alguns alunos para representar os personagens,
para fazer a leitura das falas de cada personagem. Tenho certeza que vocês vão gostar, é um texto de humor, tem partes engraçadas, é uma história bem leve, aqui do nosso Nordeste. Então, muitas gírias, algumas expressões que tem lá nós vamos conhecer, nós vamos entender. E caso tenha algum que a gente não conheça, a gente vai buscar o significado, tá certo? Então, é isso que eu quero de vocês, que vocês façam essa comparação entre a obra original, que era uma peça teatral, e a obra adaptada, que é um filme. E nós vamos perceber o que precisou ser modificado, o que tem no filme que não tinha na peça, o que tem na peça que não foi colocado no filme, né? Quais as principais diferenças, o que se manteve nos dois, que não foi mudado. Então é isso que eu quero que vocês percebam, tá bom? Então vocês vão fazer essa atividade de observação, vão anotar e na próxima aula nós vamos discutir sobre isso, tá certo? Sobre as anotações do que vocês perceberam entre as duas obras. Então eu deixo um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!